A graça e a paz do Senhor Jesus a você e toda a sua família. Muito bom dia, meus irmãos. Estamos juntos aí mais uma vez na presença do Senhor para meditarmos na palavra dele, também orarmos, clamando a Deus assim a sua bondade, o seu perdão e a sua comunhão. Amém? Eu sou o pastor Clodoaldo. Todos os dias, 6 horas da manhã, a gente está aí nesse projeto. O tema da nossa devocional de hoje será o seguinte: pequei sem querer. A palavra do Senhor para nós hoje está registrada no livro de Levíticos, capítulo 4, verso 1 a 2, que diz assim: O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção ou por ignorância, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Queridos, ao me deparar com esse capítulo, duas coisas me chamaram a atenção. Aqui estão as instruções para sacrificar animais quando se havia pecado sem intenção ou por ignorância, como algumas traduções nos trazem no texto. E deveria impor as mãos em um animal e depois sacrificá-lo, dependendo de quem fosse que tivesse cometido o erro. Bom, eu não quero falar das instruções em si, do que haveria de se fazer, né? Até porque isso era para eles lá naquela época. Mas quero ressaltar aqui alguns pontos importantes. O pecado sem intenção ou por ignorância. Como que nós podemos pecar por ignorância ou sem intenção? Quer dizer que de repente alguém não conhecia totalmente a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Então ela poderia pecar contra isso, né? Sem nem mesmo saber que estava errando. E quando fosse confrontado por alguém, então ela deveria se arrepender e apresentar ao sacerdote e confessar o seu pecado e ainda levar um sacrifício de pedido de perdão ao Senhor. Vem aqui algumas necessidades importantes em nossa vida sobre esse tema. A primeira delas, conhecer a lei do Senhor para não pecar contra ele. Você conhece a lei e os mandamentos de Deus? Você medita na palavra do Senhor? Você vigia para não errar diante do Senhor? Porque quando a gente não conhece, a gente acaba fazendo coisas que desagradam a Deus. Às vezes a gente acha que é certinho, que é aquilo daquele jeito, mas não é, e a gente está desagradando a Deus. A outra coisa que vejo aqui em segundo lugar é que nós devemos receber o confronto dos erros por alguém que conhece a lei do Senhor. Isso não é fácil. Nós não gostamos de ser confrontados em nossos erros. Arrumamos sempre algum argumento, né? Mas eu quero dizer a você, deixe o seu coração aberto a correções, pois o nosso desejo deve ser sempre o de andar em pureza de coração diante do Senhor, agradar o coração de Deus. Então não interessa de onde está vindo o conhecimento ou o confronto, o importante é a gente reconhecer o nosso erro diante de Deus. Por que eu falo isso? Às vezes quando alguém vai chamar a nossa atenção, a primeira coisa que a gente pensa é assim: quem é você para falar comigo? Você também erra, você também peca. Então eu quero dizer, não interessa de quem está vindo. Se eu errei, errei mesmo. E o que eu preciso é pedir perdão diante do Senhor. A terceira coisa aqui é confessar o pecado. A pessoa que errasse, fosse ela sacerdote, líder ou alguém da congregação, a pessoa deveria levar o animal e todos veriam que a pessoa errou diante de Deus. Ah, meus irmãos, forte isso, né? Hoje isso não é comum. A gente tem medo e vergonha de confessar os nossos pecados, as nossas falhas. A gente prefere ficar guardando esse mal no coração e desagradando o nosso Deus. Então não faz isso não tenha vergonha, todo mundo erra, todo mundo falha. Eu não estou querendo dizer que você tem que sair por aí falando da sua vida, dos seus erros, não, mas procure alguém que é a sua liderança, que é o seu líder espiritual, converse com ele, né? Explique para ele o que você errou, aquilo que Deus te mostrou de errado, ou pergunte para ele o que você vê de errado na minha vida, me ajuda a andar certo, porque eu quero agradar a Deus, né? E aqui em quarto lugar, a oferta pelo pecado. Você imagina o preço de uma oferta pelo pecado? Naquela época que foi escrito o livro de Levítico aqui, não se mexia muito com dinheiro, né? Então o que as pessoas tinham de valor eram seus animais, que criavam a muito custo, às vezes em lugares áridos, né? Lugares que não tinha muito capim, então era um trabalho muito grande.
Aqueles animais sustentavam a família das pessoas. Mas se elas pecassem, elas teriam que oferecer um animal em sacrifício ao Senhor. Isso era o quê? Um grande temor ao Senhor, um preço pelo pecado. E você sabia que Jesus pagou esse preço do pecado por nós? Agora, e você? Você teria coragem de pagar um preço pelo seu erro, pelos seus pecados? Claro que Jesus já pagou esse preço por nós, mas existem erros em nossa vida que vão gerar consequências, vão gerar prejuízos. Você tem disposição de encarar isso? Talvez você diga que não. Então, tome cuidado com o pecado, porque ele pode gerar um preço muito alto para a sua vida. Amém? Que você possa guardar tudo isso no seu coração e Deus nos ajude a conhecer a sua lei, para a gente poder andar na presença de Deus, a receber o confronto de quem quer que seja, se estamos errados e precisamos andar no caminho certo para a glória de Deus. Então, se você errou, alguém te confrontou, confesse o pecado, errei mesmo, me perdoe. Essa dificuldade que muitas pessoas têm de pedir perdão tem que ser quebrada, porque nós pedimos perdão ao Senhor e Deus é capaz de nos perdoar. Às vezes nós temos que pedir perdão às pessoas. Então a gente precisa estar atento à lei do Senhor, atento à palavra, ao que Jesus ensinou, para a gente não pecar contra ele. Amém? Vamos orar? Logo depois, fica com a gente aí, para a gente fazer a nossa corrente de oração, orando a Deus pelas nossas causas, em nome de Jesus. Oremos então a Deus. Querido Jesus, como é bom estar em sua presença e aprender da sua santa palavra. Pai, a tua palavra nessa manhã nos ensina que até mesmo aqueles pecados que a gente faz sem querer, aquelas coisas, Deus, que às vezes a gente nem sabe que é errado, meu Pai, até por isso nós precisamos confessar e pedir perdão ao Senhor. Eu me lembro de quando o salmista Davi pediu ao Senhor no Salmo 139, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, que eu e o meu irmão também possamos fazer essa oração, Pai. Sonda o nosso coração, quem sabe tem alguma coisa que a gente está fazendo que não está agradando ao Senhor. Nos ajude a tirar isso de mão, Pai, a largar isso, pedir perdão pelos nossos pecados, porque pecado traz consequência e nós não temos condições de pagar pelos nossos pecados. Por isso o Senhor Jesus já pagou por nós, mas não deixa a gente brincar com o pecado, Pai. Ainda que seja uma coisa que a gente não saiba. Quantas vezes eu já vi pessoas dizendo que não querem conhecer a Bíblia, que não querem ir para a igreja, porque senão vão ficar falando para ela de pecado e ela vai ficar com a consciência pesada. Jesus, nos ajude a não ficarmos dessa maneira, mas que a gente abra, rasgue o coração diante de Ti e possamos ter uma vida nessa terra para agradar, glorificar e bendizer o Senhor. Em nome de Jesus, o preço que nós temos que pagar pelo pecado hoje é confiar em Jesus. O preço que nós temos que pagar pelo pecado hoje é nos arrependermos, ó Pai, e dizermos não vamos praticar mais, vamos ter uma vida nova, transformada pelo poder do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Aproveitamos para orar, Pai, na nossa corrente de fé e de oração. Cada dia mais tem mais pessoas orando, clamando com a gente, meu Pai. E eu peço ao Senhor que ajude o meu irmão, ajude a minha irmã. O Senhor estabeleça, Pai, uma linha de unção, de bênção, de força, oh Deus, de condições de estarmos, Deus, numa vida melhor aqui na terra. A sua palavra diz que se nós obedecermos a sua voz, nós vamos comer o melhor dessa terra. E eu peço ao Senhor, traz o melhor para o meu irmão, para a minha irmã, esse irmão que está sofrendo no leito de hospital, quem sabe na sua casa, quem sabe ainda que esteja trabalhando, meu Pai, mas está com uma enfermidade, corroendo ele por dentro, Pai, matando aos poucos. Jesus, ajuda esse meu irmão que está fazendo de tudo para largar o vício do cigarro, da bebida, meu Pai, o vício, Senhor, dos jogos, de pornografia, os vícios da internet. Oh Deus, ajuda, Senhor, o meu irmão a se ver livre dessas amarras, dessas coisas ruins, meu Deus, no poder do nome de Jesus eu te peço, Senhor. Isso tem trazido consequências ruins para a vida dessa pessoa. Liberta ele, Pai. O Senhor é um Deus que quebra cadeias, o Senhor é um Deus que levanta
levanta o desvalido, ajuda, Senhor, estende a tua mão. Oh Deus, a tua mão é forte, a tua mão é poderosa, e a tua palavra diz que a sua mão não está encolhida, que não possa abençoar. Então estende a sua mão e abençoa essa casa, essa família, esse irmão, essa irmã que tem nos ouvido e clamado junto conosco nessa corrente de fé e de oração. A nossa corrente, Pai, é no nome de Jesus, e no teu nome, Jesus, nós vamos conseguir proezas para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Jesus, nós oramos nesta manhã. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Desejo a você toda sorte de bênçãos, meu irmão e minha irmã. Eu sou o pastor Clodoaldo. 6 horas da manhã, todos os dias, estamos aí nas nossas devocionais da Bíblia, capítulo por capítulo. Vai lá, compartilha para todas as pessoas que você conhece e sabe que está precisando ouvir uma palavra do coração de Deus. Tá legal? Que Deus assim te abençoe. Um grande abraço para você. Tenha um lindo e maravilhoso dia. E eu desejo a você a paz do Senhor Jesus.